Olá, pessoal, jovens, pessoas de todas as idades. É um prazer poder falar com todas as pessoas do Brasil e também do mundo. É uma oportunidade que não pode deixar passar, né? Espero que todos estejam bem de saúde, né? Que todos esteja em paz, tranquilo, com fé, coragem, né? Perseverança. Vamos nesta palestra aprender, né? E falar, né? A linguagem falar ou orar, ou oratória, né? Fazer uma oratória, fazer uma palestra. As pessoas precisam ter o equilíbrio e domínio próprio. Vivemos em tempos em que a humanidade vive na correria, né? Cada um correndo atrás, né, do seu ganho, da sua renda, da manutenção da sua família, a preocupação com a saúde, né? A preocupação com o bem-estar, a preocupação com o trabalho, com a renda, com o salário, né? E vivemos tempos em que, em muitos lugares, né, a infração, né, prejudica e tira o poder de compra de muita gente, né? Dependendo do lugar, o dinheiro, a moeda valoriza muito mais, ela até ganha um, um lugar mais de destaque, né, que tem mais valor, né? E outros lugares a moeda desvaloriza, a inflação, né? Muitas vezes devora o poder de compra. Então temos que lutar para a melhoria. E nunca é deixar o estresse, a ansiedade tomar conta do coração das pessoas, do jovem, do solteiro, o coração do casal, né, do homem e da mulher que é casada, ou do homem, ou que seja a mulher. Nunca deixar a ansiedade, o desespero, a incredulidade tomar conta. Mas temos que acreditar que o Criador, ele que criou toda a humanidade, ele quer o bem-estar de toda a humanidade, desde a criança até a idade mais avançada. O Criador quer o bem de toda a humanidade. E o desejo do Criador é que as pessoas tenham vida e vida com abundância, né? E viva com saúde. Por isso que as pessoas devem alimentar-se bem, comer frutas, hortaliças, grãos, cereais, castanhas, né? Leguminosas e tudo aquilo que seja bom para a saúde. E abandonar o excesso de sal, o excesso de açúcar, que é um malefício para as pessoas, e se alimentar com o fruto da terra, parar de tomar muitas bebidas química, industrializada,
parar de abrir pacotes de bolachas, né, de salgadinho recheado e comer mais coisas que seja tirado direto e fresquinho, coisas diretos da terra que o Senhor fez produzir, que são as frutas, as hortaliças, né? As batatas, as leguminosas, as verduras, né? Que é muito bom para a saúde. Então vivemos em tempos que temos que defender a liberdade, defender os bons princípios, onde há muitas ideologias destruidoras, ideologia que vai contra os nossos princípios. Eu me lembro quando eu era criança, né, que morava junto com meus pais, bem lá no estado do Paraná, perto de uma vila chamada Imbiaçaba, né? E lá no sítio, inclusive o sítio também, ele era o sítio do meu tio, e lá era a lavoura de cafezais. Eles colhiam café, eles trabalhavam de porcentagem no café. Meus pais trabalhavam lá e eu ainda sendo criança, né? E há muitos anos atrás, chegou um homem cortando as árvores. Diz que as árvores estavam dando doença, né? Que muitas árvores ele cortava. Árvore de qualquer tipo, ele chegava lá, metia o machado e cortava. E lá no meio da lavoura tinha várias árvores bonitas, não tinha doença nenhuma. As árvores não tinham doença. Mas aquele homem que se apresentava como representante do governo, representante do Estado, chegava lá e derrubava as árvores. E eu, naquele tempo, eu não entendia nada, né? Eu achava que estava certo derrubar as árvores, então, lá na lavoura de cafezais tinham as árvores. E eu peguei e inventei de falar, falou, aqui tem árvore, lá em tal lugar tem árvore. Eu não sabia que aquilo lá era errado, né? Derrubar a árvore, dizer que as árvores estavam doentes, árvore, frutas, qualquer coisa, sair derrubando árvore, né? Eu discordei. No momento, eu inventei de falar para essas pessoas que estavam vendo as árvores e derrubando. Ele pegou e foi lá e derrubou aquelas árvores, né? Então, eu me arrependi de ter falado que tinha árvore em tal lugar, porque aonde ele ia, ele chegava e derrubava as árvores. Isso daí é totalmente contrário. Não tem esse negócio de pessoas representantes do governo derrubar árvores porque as árvores estão doentes, né? Não tem esse negócio. Não existe. Isso daí para mim é uma balela, né? Não precisa derrubar árvore nenhuma, seja árvores frutíferas ou seja árvores ornamentais, ou seja um jardim, né, ornamental ou frutífero que seja, né? Não deve derrubar as árvores. E foi ali que eu comecei, quando eu era criança, né, no estado do Paraná, a iniciar, né, o primeiro ano de estudo, e assim eu comecei a estudar ali
em Ibiaçaba, que ficava entre Inês, né? Santa Inês e Colorado, né? Então, nós temos que valorizar sim o verde. Não querer valorizar o verde e querer impedir as pessoas de plantar. Defendemos as livres manifestações, sim, isso é importante. E eu sou a favor, sim, que o Estado tenha menos poder, que o Estado não tenha todo o poder, né? Todo o poder é como está na Constituição do Brasil, né? Que todo o poder emana do povo. Porque muito poder na mão de governos, de presidentes, de ministros, não é muito bom, porque muito poder na mão das pessoas podem prejudicar, né? Porque as pessoas muitas vezes não agem conforme a lei, né? Porque o coração iníquo, ele quer praticar a maldade, né? Porque hoje as pessoas querem ver quem a pessoa é só dar poder e liberdade para as pessoas ou para uma pessoa, a gente vai saber quem é aquela pessoa, né? Se ele é maligno, ele vai usar o poder para destruir as pessoas. E nós vemos, né, que hoje no Brasil está comentando muito sobre anistia daqueles presos, né, do dia 8, né, de dezembro, né? Dia 8 de dezembro, não é de dezembro, não, é dia 8 de janeiro, dia 8 de janeiro, acho que é, se eu não me engano, de 2023, né? Que é um grupo, né, de vândalos invadiu, né, o palácio, ou seja, o prédio dos três poderes, né, e depredaram ali. Aqueles vândalos, aquele lá não era terrorista, né? Muitas vezes estão acusando que aqueles pessoal que depredou, eles não eram terrorista. Porque o terrorista na linguagem mesmo, pessoas que usam armas e exército, né? Terrorista ou golpe, por exemplo. O golpe é feito com pessoas com armas e até apoio de exército, né? Isso daí nem golpe não é, isso daí é um vandalismo que eles praticaram, né? E foi o quê? Foi uma meia dúzia de pessoas que depredaram, mas acontece o seguinte, né, que havia manifestação, né, de pessoas, né, com bandeira na mão, acampado montado, né, acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, em vários lugares, né? Muitos com bandeira do Brasil, outros com bíblias, né? Reuniões. E acontece que foram lá e prenderam muita gente, né? Muita gente. Acho que muito mais de 243 pessoas, mas o total foi muito mais, né? Foi muita gente que foi presa, inclusive pessoas inocentes, né? Que é mais ou menos um 1957 por aí, mais ou menos isso, né? Muita gente estava lá acampado
em frente acampamento em frente ao quartel-general do Exército. E muitos foram presos inocentes. É claro que os vândalos, eles não fizeram terrorismo, não. Mas eles fizeram, né, coisa que não devia fazer, né, que é depredar, né? Não pode se depredar, né? E era meia dúzia, né? Meia dúzia quer dizer um grupo, né? Um grupo de vândalos e mas tinha muito mais, né? Tinha quase 2.000, 2.000 pessoas, né? 1957 parece que é, mais ou menos isso ou até mais, né? E foram presos, muitos foram presos injustamente, né? É como está comentando sobre aquela mulher, né, que ela escreveu com batom lá na frente da estátua, né, da praça em Brasília, e que eles querem condenar, não sei se é 14 ou 17 anos, né, e assim outros, pessoas inocentes, pessoas que estavam lá manifestando, pessoas que estavam vendendo pipoca, bandeira, foram presos, né, e são inocentes, mas eles querem a justiça querem condenar eles de 14 anos, 17 anos para cima. Então, isso é muita injustiça que nós vemos no nosso país, né? Porque não foi só essas manifestações que houve depredação. É claro que os vândalos têm que pagar. Eles não são terroristas porque nem terrorista nem golpista, porque o golpista usa exército, canhão, né, bomba e armamento, né, para poder enfrentar, para derrubar, né? Mas aqueles lá não estavam, né? Mas mesmo aqueles que depredou, eles têm as penas, eles têm que pagar conforme a lei, as leis. Mas aqueles inocentes, né, que foram presos, né, que entraram no ônibus por ordem de, não sei se é do exército, o que que é, e eles estão presos, estão querendo condenar essas pessoas, pessoas aposentadas, pessoas avós, pessoas que eles querem condenar, mas eles não estavam no meio, muita gente inocente. Então não pode igualar a todos. A gente sabe que agora, com esse negócio de direita, esquerda que está por aí, a gente sabe que houve tempo no passado que uns movimentos também andaram também querendo depredar em Brasília. Então não é a primeira vez. Muitas vezes eles fizeram isso. Eu não estou a favor ao que eles fizeram. Não, não estou a favor. Só que muitas vezes não foi a primeira vez, né? Não sei se é segunda, terceira ou quarta, né? Em que eles também chegaram lá e houve muito problema também, acho que depredação, né? E só que eles não foram penalizados com essa condenação. E hoje eles querem dar 14 anos para pessoas que estavam com a Bíblia na mão e com a bandeira na mão. Isso daí não é justo. Eu sou a favor da manifestação pacífica, né? Porque a manifestação pacífica e o direito de expressar está na Constituição, né? Está na Constituição, né? Porque a manifestação do direito de expressar, o direito de expressar é a manifestação está na Constituição do Brasil, né? Reunir pacificamente
sem armas em locais abertos. Isso daí, né? A liberdade de expressão é um direito fundamental da Constituição de 1983. A qualquer pessoa pode expressar livremente, né? Então a gente vê isso daí, né? E não podemos ter espírito vingador, né? No Brasil, eu quero falar a verdade, está tendo que nem um tipo de vingador, estão querendo levantar os vingadores, os caças às bruxas, né? Vingar-se das pessoas. Mas a vingança, ela pertence ao Criador. Não é nós que tem que vingar, não é nós que tem que jogar tudo, os nossos pesares em cima das pessoas, seja jovem, seja político. Não precisa ficar xingando, não precisa ficar ameaçando político, ameaçando deputado, ameaçando o juiz, né? Xingando. Agora, a livre manifestação nas ruas, se manifestar, né? Não falar palavrão, não querer destruir a moral das pessoas, né? Nem assassinato de reputação, né? Não é hora das pessoas querer odiar e não querer perdoar. Porque a anistia, sempre houve anistia, né? No tempo passado, né? Muitos diziam que no tempo passado, nos tempos bem passados, não agora, tinha pessoas que se manifestavam, né, até cometendo crimes, e eles alegavam que lutava para uma ditadura comunista, né? Todos aqueles que participaram, né, e que foram anistiados, hoje são anistiados. Eles mesmos diziam, nós lutava pela uma ditadura comunista. Eles não lutavam pela democracia, sendo que aquele tempo, né, que era o tempo da ditadura, eles lutavam para implantar o regime comunista, né? Eles implantavam ou lutavam, né? Porque naquele tempo do regime da ditadura, né? Que era regime militar, essas pessoas pediram anistia e foram anistiados, né? Então é injusto deixar essas pessoas presas, né? Então temos que defender, sim, e respeitar as autoridades, é claro, né? O Nazareno disse que o seguinte, né? Que o perdão deve ser aceito 70 vezes 7, o que devemos amar o Criador acima de tudo e de todos. Amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e amar aos seres humanos como se fosse nós mesmos. Então, o perdão tem que existir. O perdão existe presidente da República que tem até dado perdão, né? Sempre houve na história do mundo presidentes que deu perdão a certas pessoas. Existiu e ainda existe, né? E o Nazareno que venceu, né? O Messias, né? Nazareno que nasceu em Belém da Judéia, né? E que pregou lá, né? Em Jerusalém, ele disse que devemos aceitar o perdão 70 vezes 7, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas muitos estão querendo se vingar, né? Muitos querendo fazer vingança
com esse negócio de direita, esquerda, estão querendo fazer uma caça às bruxas, né? Como no tempo da Inquisição, existia caças às bruxas, né? Isso não pode prosperar, né? E temos que ter a liberdade de expressão, né? Por que falar tanto em democracia e não querem liberar os presos inocentes? Aqui está uma pergunta que é a pergunta de muita gente, né? Por que fala em democracia e não querem liberar os inocentes? Não é assim que se pacifica um país. Não é assim que se pacifica uma nação. Querendo vingança, entrar para se vingar, né? Vingar dos pobres, vingar de um lado só, né? Uma balança que só pesa um lado, só defende um lado só, mas do outro lado eles reprovam, eles odeiam, eles querem vingança. Não é assim que devemos viver. O país tem que prosperar, o país tem que abrir oportunidade para trabalhar. Essas pessoas ou esses movimentos, eles querem embarcar, bloquear tudo, deixar as pessoas em caos, deixar as pessoas sofrendo. Não é assim que tem que ser, né? Então não adianta falar em democracia, mas quer ter um espírito de vingança, vingar dos inimigos, nem mesmo dos inimigos, a gente não pode se vingar. Por quê? Porque a vingança pertence ao Criador. Não é nós que temos que se vingar das pessoas. Ah, mas o fulano é da direita, eu vou se vingar. Ah, mas o fulano é da esquerda, eu vou se vingar. E ficar aí discutindo, ofendendo. Temos que amar nossos familiares. Temos que amar os pais, as mães, os avós, os primos, os tios, os netos, ou bisneto, ou qualquer um. Temos que amar uns aos outros. E os casais têm que estar unidos. Porque quem sustenta os políticos, os deputados, os senadores, os parlamentares, quem que defende, quem que sustenta? É o povo que trabalha, é o comércio, é o livre mercado, a agricultura familiar, é aqueles que plantam, é aquele que movimenta o dinheiro. Então, os políticos, deputados, senadores, eles não trabalham no campo, eles não geram renda, eles não mandam a mercadoria, as frutas para o mercado, não. Eles estão ali no comando, mas quem sustenta eles? Por isso, os deputados, os presidentes, os senadores, os juízes devem respeitar, devem, pelo menos pela lei, agir pela lei e não com espírito de vingança, né? Não é assim, nós não podemos se vingar das pessoas. Não podemos ter duas balanças, ou seja, uma balança que pesa errado, a balança injusta, né? Não adianta falar em democracia, mas deseja a vingança, deseja a prisão dos patriotas, deseja a prisão dos opositores, deseja a morte das pessoas, deseja destruir os valores, destruir o capitalismo, porque o socialismo, ele não produz. O socialismo, ele, pelo contrário, ele quer
ajudar todo mundo, mas não tem como ajudar todo mundo se não houver quem trabalha, se não houver o capitalismo, se não houver empresa, se não houver quem gera renda, gera empresa, gera trabalho. Não tem como um socialismo beneficente que quer dar ajuda para todo mundo, ou então querer dar esmola para a população, não tem como, não tem como, né? Então a gente sabe que 8 de janeiro houve aquele erro, os vândalos, um grupo de vândalos destruiu, né? Mas isso a gente não aprova, é claro, né? É claro que a gente não aprova. Só que os inocentes, eles têm que ser, sim, liberados, né? Eles têm que ser liberados, com certeza, né? E quanto à aposentadoria, ela foi criada há muito tempo, né? Há muito tempo atrás, né? Qual foi o presidente que criou a aposentadoria rural no Brasil? Vamos ver, eu não sei se é isso mesmo, né? É dito, né, escrito que em 1971 o governo Médici, né, que aprovou a aposentadoria rural, né? A aposentadoria dos idosos foi decretado pelo presidente Arthur Bernardes em 1923, aprovado pelo Congresso e pelo Senado. Então a aposentadoria ela vem de muito tempo, né? E é o direito, né, dos idosos receber a aposentadoria. Mas eu não vou ficar somente nessas palavras. Eu quero falar agora sobre os benefícios do própolis. Porque se eu começar a falar sobre esses assuntos, é claro que nós temos que respeitar juiz, respeitar autoridades, delegados, polícias militares, né? E eu vi um comentário de que num estado aqui do Brasil, que na Bahia tinha muitos militares que estava precisando de armamento, mas que eles estavam bloqueando e não estava que até hoje, como eu ouvi falar, não estavam liberando as armas de defesa, né, dos militares, né? Não estavam liberando. Então, aí eu escutei, parece que certo deputado, não sei se é deputado mesmo, que eu não tenho certeza. Ele queria fazer uma reunião porque não estavam liberando os militares ter as suas armas. Ter as suas armas como defesa não vai destruir, né, a liberdade das pessoas, né? Porque é o direito deles ter as armas. Ali na Bahia ou aonde for, né? É o direito deles. Se não existir policiais militares, aí nós estaríamos perdidos, né? Porque os militares, eles usam armas para a defesa, né? É claro, né? Para suas defesas. Espera aí.